Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Deus é um só, não há três. A Igreja Católica hoje e a Igreja Evangélica prega algumas doutrinas que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. E hoje eu vou mostrar para você uma doutrina que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. A doutrina da Trindade, que não tem nada a ver com a graça de Deus, que foi criada por um bispo da Igreja Católica chamado Atanásio, no ano 325, no Concílio de Nice, para decidir sobre a Trindade. Eles decidiram que Deus era composto por três pessoas. Então pense, quem somos nós para decidir sobre quem é Deus? Por acaso pode a criatura decidir sobre a humanidade do Criador? Sabemos que Deus é único e vamos mostrar a verdade para você. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Continuando, Deus não é o que a falsa doutrina criada pela Igreja Católica diz. Deus é um, ele não é três. Esse tipo de teologia que criou esse tipo de trindade foi adotada pelas igrejas evangélicas também e está até hoje aí, sendo pregada nas igrejas do sistema religioso. Eles se baseiam no que está escrito em Gênesis 1:26, Isaías 9:6, Mateus 3:16 a 17 e 28 também. Eles se baseiam em Lucas 1:36, Hebreus 3, versículo 7 a 11 e João 5:7. Essa doutrina criada pela Igreja Católica tenta destruir a personalidade de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Ela está escrita nos livros históricos da Igreja Católica e leva as pessoas a crerem que tudo isso é uma verdade. Mas na verdade sabemos que não passa de uma grande mentira. É tudo enganação. Vamos ver por intermédio das Escrituras para entender melhor. Veja o que diz 1 João 5:7. Diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Daí alguém vai dizer que, se está escrito, então esta é a verdade. No versículo 8 também diz: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Veja que se nós juntássemos todos os que testificam entre o céu e a terra, já daria mais de três. Não sei o que aconteceu, que eles não escreveram que Deus era 4 ou 5. Alguém vai ler esses versículos e vai dizer que está certo, porque também está escrito, e vão dar isso por encerrado. Mas veja, esses textos foram adicionados nas Escrituras, pois estão assinalados com colchetes. Portanto, são textos apócrifos. Os textos acima estão escritos numa versão de um inciso ausente dos antigos manuscritos gregos, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Resumindo, foi uma adulteração de texto. João Ferreira de Almeida explica isso no início da Bíblia. Ele diz: todo o conteúdo entre colchetes é matéria de tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. O sistema religioso toma por base também Gênesis 1:26 e isola o versículo 27. Daí eles dizem que nós é que apresentamos uma falsa doutrina, mas falam isso porque não buscam os contextos. Gênesis 1:26 diz: e disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arraste sobre a terra. Os crentes evangélicos se baseiam no que está escrito acima, mas omite o que está escrito no versículo 27, que diz: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Neste versículo, não diz que Deus criou o homem à imagem de 3 pessoas. Diz que Deus criou o homem e a mulher à imagem de Deus, de um só Deus. Se for como eles dizem, nós também teríamos que ser 3 pessoas. Sendo assim, não tem sentido o que eles dizem. O sistema religioso usa vários versículos da Bíblia para justificar que Deus é 3 em 1. Em Mateus 3,16 diz: Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Aí fica uma pergunta: quem é o Espírito de Deus? Não é o próprio Deus? Eles dizem que é uma terceira pessoa da Trindade. Não tem sentido isso, pois Deus é Espírito. Sendo assim, Deus é um só. Os religiosos do sistema religioso também usam Mateus 3,17 para justificar a Trindade. Veja, Mateus 3,17 diz: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas o que você precisa entender é que Deus falava do seu Filho humano, Jesus, e não de uma trindade. E Jesus tinha o Espírito de Deus, como nós hoje temos. Somos humanos e temos o Espírito de Deus, da mesma forma que Jesus era humano. Mateus 28,19 diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este versículo é o que eles mais usam para justificar a teoria da Trindade, dizendo que Deus são 3. O escritor Eusébio de Cesareia, escritor daqueles tempos, reconhece os feitos dos apóstolos e confirma o que estava escrito em Mateus 28,19. Ide fazer discípulos em meu nome. Ele não diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro também batizou em nome de Jesus. E ele não citou o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Tem muitos outros versículos, como em Marcos e no livro de Hebreus, que eles usam também para justificar a sua insanidade, que é a doutrina da Trindade. Constantino foi um dos responsáveis por essa crença. Veja a origem da Trindade, de onde saiu. Foi tudo baseado no paganismo. Há séculos antes da vinda de Jesus, já havia a Trindade, que eram rituais hindus. Eles cultuavam 3 deuses, Shivas, Brahma e Vishnu, que indicava que os 3 juntos era um só, era uma trindade. Foi daí que foi tirado pela Igreja Católica a doutrina da Trindade e foi acrescentada no Evangelho. Eles fizeram isso por motivos políticos. Constantino, com o pretexto de incluir todos os pagãos para ter o poder sobre eles, incluiu todos na instituição católica, que viria a ser a religião de todos os governos. Há relatos que Maria, a mãe de Jesus, era adorada como a terceira pessoa da Trindade. Depois, eles a substituíram pelo Espírito Santo. Então veja que eles não tinham segurança no que faziam. O interesse deles era chamar a atenção dos povos
e uniu os governos numa religião para que ficassem submissa a eles. Vemos que foi tudo inventado pelo homem. A Trindade não é real. Portanto, Deus é um só. Não é três como é ensinado por aí nas igrejas evangélicas e católicas. Veja o que diz Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Daí fica uma pergunta: quem pairava sobre a face das águas? Aqui diz que era o Espírito de Deus, e era um só, não era três. No versículo 3 diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Veja que aqui prova que Deus é um só. Em Isaías 45, versículo 5 diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Veja que o próprio Deus diz que não há outro fora dele. Versículo 6. Para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja que Deus fez questão de repetir várias vezes que não há outro. Em Isaías 45:15 diz: Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Então, meu amigo, não há três deuses. Deus é um só. Trindade é doutrina pagã, criada pelo homem, pela Igreja Católica e que se expandiu até as igrejas evangélicas de hoje. O capítulo 45 de Isaías prova isso. Agora veja o que está escrito em Isaías 48:12. Diz o seguinte: Dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, e o primeiro, eu também o último. Agora me diga, como é que alguém pode sair por aí dizendo que Deus é uma trindade? Eles não sabem o que dizem, pois aqui está todas as provas que eu poderia mostrar para você. E há muito mais, sendo que o próprio Deus fala que Ele é um só. Creio que não precisamos provar mais nada. Agora é só você tirar as suas próprias conclusões, pois tudo foi criado pelo homem, pela Igreja Católica, para que as nações ficassem debaixo de seus domínios religiosos. Creio que você entendeu, mas há muito mais a ser falado sobre isso, que em breve estarei mostrando para você em outro vídeo. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.